Perfeito. Também, assim, aproveitando um pouco mais, para a gente já tem um horário aqui, já tem pessoas aí fazendo algumas perguntas. O Vinícius falou aqui da caneca, né? Isso foi um presente de um aluno meu aí, um aluno que hoje já virou professor da Escola de Posturologia, que é o Vinícius. Então tá aqui o presente dele aí. Mas, enfim, voltando ao assunto então das palmilhas, tá? É de fundamental importância nós sabermos quando eleger e que momento eleger, né? Eu tenho que entender o histórico e a patologia do meu paciente, como ele se apresenta, para poder, então, definir se eu vou usar uma palmilha proprioceptiva ou uma palmilha mecânica, né? Uma dica que eu dou é a gente não utilizar palmilhas proprioceptivas em pacientes com pé diabético, a gente já conversou sobre isso, né? Ou pacientes que têm dor, que têm algia plantar, ou um paciente que é muito queixoso, né? Colocar uma palmilha proprioceptiva de arrancada nesse paciente é condenar o tratamento, porque esse paciente não retorna mais no nosso consultório, né? Eu praticamente sou fã e utilizo praticamente propriocepção nos meus tratamentos. Porém, a gente tem que saber qual momento utilizar e como esse paciente chega no nosso consultório. Por quê? Palmilha, a gente vai fazendo evoluções durante o tratamento. Eu posso iniciar com uma palmilha mecânica, né, e indo fazer um desmame, uma redução dessas formações até gerar, acabar uma palmilha proprioceptiva para finalizar o meu tratamento depois de um engrama motor pronto e fazer a retirada dessa palmilha. Então, as palmilhas proprioceptivas normalmente são palmilhas que a gente faz a retirada, um paciente inclusive que não tem perna curta real, porque eu não consigo alcançar uma correção de uma perna curta com uma palmilha proprioceptiva, porque ela é muito fina, né? Então, é um paciente que eu vou trabalhar mais, muitas vezes, mais uma questão postural, né, de organização postural ou da patologia desse paciente também, inclusive uma paciente plantar eu posso trabalhar com uma palmilha proprioceptiva, né? E eu só tenho que saber o momento, se eu começo com uma proprioceptiva ou venho de uma postural para uma proprioceptiva depois, né? Então isso é muito legal a gente falar aqui e quebrar esse tabu que palmilha é de uso contínuo é para sempre e que não precisa um acompanhamento. O paciente precisa de um acompanhamento mínimo, mínimo que eu digo assim, de 3 em 3 meses, né, para ver as mudanças dessa postura, mudanças dos padrões articulares, mudança da relação entre as cadeias musculares, e eu vou fazendo os ajustes, né? Sim. Vamos lá, tem uma sugestão do Vinícius. Pediu para falar um pouco sobre o material, então, que a nossa empresa trabalha, né? Que a Podostore oferece quando se trata de patologias podais. Bom, quando a gente trata de patologias podais, a gente tem que ser muito específico. Apesar de como posturólogo, né, a gente entende que as patologias podais, elas são consequências de distúrbios posturais, né? Mas se a gente já tem uma patologia podal instalada, eu tenho que também apagar o primeiro incêndio, eu tenho que ajudar esse paciente de uma forma muito rápida para resolver a dor dele, tá? Então, a gente tem que saber eleger materiais. Eu acho que isso é importante, né? Saber se esse paciente. Isso foi falado agora já numa live recentemente, né? Eleição de materiais. Por exemplo, a gente falou de pé diabéticos, né? Foi falado. Sim. É saber que eu não vou colocar o meu paciente que é diabético, jamais colocaria numa palmilha proprioceptiva. Eu vou utilizar materiais mais confortáveis, vou utilizar principalmente materiais que se tem uma palmilha que se chama a linha Posturology, que ela tem um antifungicida, um antibacteriano já aplicado na cobertura dessa palmilha, então ele vai reduzir a proliferação de bactérias, né, e desse sistema. Então, é saber cada material como eu vou utilizar com o meu paciente, né? Tiago, tem um paciente que está sobrepeso, né? Eu tenho que entender, se eu botar uma palmilha muito confortável nesse paciente, essa palmilha se deforma rápido, né? Não é a minha melhor opção para esse paciente nesse momento. Falando de materiais também, que o Vinícius perguntou, todos os materiais que a gente tem desenvolvido,
eles têm um shore específico, tá? Isso foi uma boa pergunta do Vinícius, tá? Aproveitando aqui. O que são shore específicos? São durezas, né, específicas para cada tratamento. Então, a gente tem elementos de shore mais macio, né, mais fofos, né, e elementos de shore um pouco mais estruturado. Então, depende do que eu quero atingir com o meu paciente, né, o que eu quero proporcionar ao meu paciente. E o interessante das nossas peças aqui é que elas não deformam, né, elas são flexíveis, elas têm uma maciez, mas elas não se deformam. Então, pode colocar um paciente, como a gente já falou, obeso, que essa cunha não vai acabar. Eu vou conseguir manter daqui a um pouco a correção que eu quis atingir de uma subtalar, do rolamento interno ali, uma paciente que já tem um sobrepeso, eu vou conseguir manter essa função mecânica que eu quis desse design, sem deformar. Então, isso é muito importante na hora da confecção da palmilha e para ter resultados do tratamento, saber eleger os elementos corretos, né? As próprias placas também, eu acho que tem relação, né? Porque tem placas mais finas, Sim, outras mais rígidas. Exatamente. Saber se esse paciente precisa de uma placa mais estruturada, uma placa mais fina, ou mais flexível, isso tudo é importante saber um pouco também de tecnologia de materiais. Isso eu acho que tem que fazer parte hoje da podoposturologia, a gente saber como a gente vai aplicar esse material ao paciente, né? Sim. Então, isso é muito importante também. Sim. Não sei. Outras perguntas? Eu acho que não tem perguntas aí por enquanto. Uhum. Bom, pessoal, a gente fica aberto a sugestões, né, de próximas lives aí. Quero já aproveitar o espaço aqui para avisar e comentar aqui nossa formação em posturologia integrada como escola, que começa o módulo 1, semana que vem já está com as vagas preenchidas, né? Não temos mais vagas. E, ao mesmo tempo, convidar vocês para a próxima edição do curso, né? Esse ano a gente vai ter cursos em vários estados do Brasil, né? Temos também, vai ocorrer fora do Brasil, uma formação, então, de cunho internacional. Nós temos no México, temos em Portugal, temos no Uruguai, temos na Argentina, no Peru, Bolívia, né? Já temos em vários países ocorrendo a nossa formação também. E a gente também convidar vocês para a formação que vai ocorrer em Bauru, no mês de março, né, junto ao Instituto Lavazzi. E mais um convite para a gente finalizar, então. Semana que vem, ao término da formação, que vai ser no sábado, dia 23, às 19 horas, eu e o professor Vinícius estaremos fazendo uma live no Instagram da Posturologia Integrada, tá? Instagram, Facebook, falando então sobre posturologia, tirando dúvidas sobre posturologia, falando as diferenças da posturologia, o que eu consigo tratar com posturologia, qual é a diferença entre podoposturologia e posturologia, né, que isso é uma dúvida muito frequente, o pessoal também confunde muito, eu faço podoposturologia. Podoposturologia é diferente de posturologia, inclusive o conceito de confecção. Então, a gente vai estar falando sobre isso no dia 23, às 19 horas aí. A gente conta com vocês aí nessa próxima live. O material dessa live vai estar disponível então no nosso blog, como de costume também. O texto em PDF, vocês podem acessar. Também vai estar disponível no Facebook, no Instagram também vamos estar colocando lá. Em relação às próximas lives, então deixem sugestões. Se vocês gostaram dessa live, também compartilhem. Isso é muito importante, na verdade, porque a gente faz todo um preparo aqui. Isso não é só vir aqui na frente e tá dando uma informação para vocês de como se fosse muito rápido. A gente faz um preparo para vocês para que seja útil, né, para a clínica de vocês diária, né? Então, acho que merece um like de vocês, merece um compartilhamento, merece a ajuda de vocês que essa informação vá para frente aí. Então, fica esse pedido aí. Eu acho que é uma troca bacana entre nós que estamos criando um conteúdo e vocês que estão recebendo esse conteúdo aí. É isso, então.
Até semana que vem. Até semana que vem.